Tem 2 participantes. Habilitar. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um webinar. Esperar mais 1 minuto ou 2 aí para o pessoal ir entrando. Pessoal, vamos lá? Vamos iniciar, então, mais um webinar aqui, hoje com o assunto de automação. Tá? Vou iniciar esse webinar falando sobre a Desmotor. Vou apresentar um vídeo para vocês, institucional, e a gente já inicia também com a apresentação. Pessoal, então, quero me apresentar, né? Meu nome é Wesley, faço parte do time de engenharia aqui do Grupo Desmotor, tá? Junto comigo está o nosso gestor Alcionísio, vai fazer parte aqui do nosso treinamento e vai dar o treinamento para vocês hoje na parte de automação, tá? Eu vou iniciar aqui apresentando para vocês o Grupo Desmotor, tá? Nós estamos aí desde 1993 no mercado, uma das maiores assistência técnica e distribuidoras WEG do Brasil. Nosso propósito são soluções de qualidade, com simplicidade, desde 93, são mais de 30 anos de história. E essa é a nossa estrutura, né? São mais de 30 anos de história, 15 mil metros quadrados destinados à operação, tá? Tanto na parte de distribuição de produtos novos, quanto na parte de serviço de equipamentos, tá? Na parte de produtos novos, pessoal, a gente é especialista em equipamentos WEG, e na parte de serviço, nós fazemos serviços multimarcas, tá? Em motores, redutores, drives, e a gente vai bater um papo hoje sobre isso também, tá? Na parte de serviços de automação.
Ao todo, nós temos aí mais de 300 colaboradores entre administrativo, comercial, departamento de serviços, tá? 140 deles destinados aí à parte de serviços em baixa e alta tensão, controladores, logística e automação industrial. Vamos iniciar então. Eu vou passar um vídeo para vocês e a gente já inicia o nosso webinar de automação industrial, tá, pessoal? Não está saindo áudio? Está compartilhando aí ainda, né? Pessoal, então vamos retomar aqui a nossa apresentação. Pessoal, vamos lá retomar então a parte do webinar de automação industrial. Vou fazer uma breve introdução aqui com vocês e depois eu já passo a palavra ao Alcionísio. Iniciando aqui então essa introdução, vamos falar um pouco sobre a indústria 4.0, né? Nós temos aí a primeira revolução industrial em 1784, né, quando a gente tinha ali a tecnologia do tear, de tecelagem mecânica ali, principalmente utilizando energia cinética, vapor e água para acionamento, né? Tivemos aí a segunda revolução industrial, que é a parte da linha de montagem da Ford Motors, né? A gente conhece bem também essa história aí de 1923, já com alguns trabalhos aí o uso da energia elétrica. E a terceira revolução industrial em 1969, com a introdução aí do que a gente usa até hoje, né? Controladores lógicos programáveis, o CLP, introdução de eletrônica e TI para maior automatização da produção. E estamos aí falando já da quarta revolução industrial, há alguns anos já estamos falando, né, desde 2011 aí, já falamos aí da parte da indústria 4.0. São o quê? Controles de sistemas físicos, introdução de máquinas inteligentes, sensores incorporados, IoT, né, processos em rede. E aí seguimos
para a digitalização. A digitalização da operação, pessoal, para que serve, né? A digitalização. Aqui a gente tem a aquisição de dados, que é um dos pilares da indústria 4.0, entender o que está acontecendo através das informações, entender o porquê está acontecendo através dos insights e aplicar as melhorias através das tomadas de decisão. Aqui trazendo os benefícios de redução de custo, aumento de lucro, aumento de eficiência na produção, agilizar os processos internos e facilitar o controle da organização. Tá? Tudo aí por meio de aquisição e tratamento dos dados. Tá? E através dessa introdução, eu quero trazer aqui para vocês já um dos produtos da WEG na parte de automação e digitalização, que é o WEG Scan 1000, né, para a parte de monitoramento online dos ativos elétricos da planta através de sensor inteligente, né, o WEG Scan 1000. Aqui a gente pode ver que nós temos diversos equipamentos de drives, soft start, relé inteligente, inversores de frequência, que a gente consegue monitorar através dessa instalação do WEG Scan 1000, para ter mais controle e aquisição de dados. Tá? Para quem tem o inversor CFW900, a gente traz aqui ele também, que ele já vem com 1 ano de licença inclusa do software que eu vou apresentar para vocês no próximo slide. Então, você só precisa conectar ele à rede para validar ali o software e fazer a aquisição desses dados. Tá? Então, quem tem o CFW900 pode procurar a gente aqui da Desmotor para dar um auxílio para vocês e vocês utilizarem aí esse 1 ano de licença que já está incluso no CFW900. Tá? Aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, a WEG ela desenvolveu um software, né, para aquisição de todos esses dados e tratamento, que é o MFM, o Motion Fleet Management, e a gente pode unir aqui os dados de todos os nossos drives, soft starter, inversor de frequências, relés inteligente, entre outros equipamentos, tá? Aqui a gente consegue ver as informações de corrente, tensão, torque, velocidade e frequência na carga, tensão do link CC, do inversor para análises, tá? Medições de potência, tensão de saída, consumo do inversor, entre outras informações aí pertinentes ao nosso controle da indústria. Outra informação bem legal que a gente consegue encontrar no software é a parte de dashboards e backup dos parâmetros aí, que auxilia as equipes, né? Quando a gente tem aí uma troca de inversor, uma troca de equipamento e precisa fazer um backup ou uma alteração no parâmetro, esse software também vai ter o backup e vai ter ali os dados, né, de quem fez o parâmetro, quem mudou o parâmetro, né? Vai ter essa indicação de alteração aí também. Isso é bem interessante para a gente ter esse melhor controle dos dados. Temos aí, falando de eficiência energética, então, o módulo de consumo de energia, onde nós também conseguimos ter esse controle do custo do quilowatt-hora, eu consumo 24 horas, né, do equipamento, então a gente consegue estimar por equipamento o consumo dele, estimar uma economia, estimar o quanto ele está gastando ou o quanto ele está economizando. Tá? Isso é bem importante para a indústria também, quando a gente está falando aí bastante de eficiência energética, ter essas informações é bastante importante na indústria hoje. Pessoal, finalizo aqui então essa parte da introdução com o VEGSCAM 1000. Quem tiver mais interesse de conhecer mais a parte de digitalização e informações aí de software da WEG ou a parte digital da WEG, entre em contato com a gente aqui do Grupo Desmotor. A gente está à disposição de vocês. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o engenheiro Alcionísio, que vai continuar com a parte de automação e acionamento dos equipamentos.
Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Agora, como o Wesley já passou toda essa parte aí, de uma breve introdução para vocês, né? Eu vou estar dando continuidade aqui, né? No final, vocês podem depois estar fazendo as perguntas para nós. Sou responsável pelo departamento de engenharia aqui na Desmotor, né? E também pela parte de serviço de campo e apoio a serviço de máquinas, né, motores de grande porte, né. Como o Wesley comentou com vocês, hoje a gente está passando por um momento da indústria 4.0 e já está na mudança, né, que eu estava comentando hoje com ele, que é algo que a gente já vê aí, já está se falando de indústria 5.0, né, todos nós aí estamos trabalhando aí na captura de dados, né, eu vou estar passando para vocês algumas coisas mais, um pouco mais à frente, né. Um dos equipamentos aí, se tratando da indústria, né, como um todo, né, a Desmotor, né, como um grande distribuidor da WEG, aí tem toda a linha de soft starts, né, para a gente estar trabalhando aí nesse mundo aí de automação industrial, né, então, assim, só que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a soft start, dependendo da aplicação, né, às vezes você tem um problema com a aplicação que você precisa de um pouco mais de recurso, você tem que saber muito bem analisar onde você usa a soft start, né? Então, assim, a soft start é um equipamento que é para partida, né? Então, aí a gente tem a linha aí desde 0,75 CV, né? Desse porte aí do modelo SSW05, né? Até 85 amperes, né? Aí já parte para a linha da SSW08, né? Tem a SSW07, né? E aí eu vou estar comentando com vocês também a parte da SSW900, né? Então, assim, para a gente estar tomando um pouco mais de conhecimento nesses itens que envolvem automação como um todo. Aqui, só para vocês terem um pouco da noção também aí, conhecendo, não sei se vocês conhecem os produtos WEG, né? As principais características aí, eu tenho essa chave soft start, um dos grandes, da linha SW05, um dos grandes particularidades dela que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, se eu tenho uma esteira que eu necessito ter várias partidas durante um período curto de tempo, né, eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa chave aí, ela só permite você ter partidas aí, 4 partidas por hora, né, então assim, se você tiver uma aplicação, né, que você requer uma quantidade maior de acionamentos, essa chave aí você pode vir a ter problema, né? Aí já tem a linha da chave aí SSW08, né, que você vai vendo aí que o ciclo de partida dela, né, já é um pouco, até 10 partidas, né, um pouco melhor já. Tem algumas outras funções, essa chave aí, ela tem uma capacidade de corrente de 17, aí a gente tem ela de 17 amperes até 412 amperes, né, e outro ponto interessante, gente, que eu passei 24 anos da minha vida aí trabalhando para 25 anos na parte de manutenção, a chave soft start, às vezes a gente tem um motor lá que é de 10 CV, um motor WEG, ou tem um motor Buffalo antigo, né, que é de 15 CV, eu vou lá, eu ligo no distribuidor, ligo na WEG e pego um para 15 CV, né, esses motores mais antigos, né, você acaba tendo uma potência um pouco maior, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, então assim, na hora da especificação, para a gente não ter nenhum tipo de problema, porque eu pedi uma chave para 15 CV, né? Então, às vezes, o que acontece? Esses motores mais antigos, internamente, ele era um pouco mais potencializado, você tinha um cobre no passado, que ele tinha uma quantidade de liga de alumínio que era menor, hoje você já tem algumas misturas, e com isso, você acaba diminuindo, né? A potência um pouco, não é que está diminuindo, você trouxe esse motor aí para a potência correta dele, e se você pede uma chave para essa mesma aplicação, você acaba tendo problema. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, essa chave aí, ela permite já eu trabalhar com redes, né, Field Bus, um opcional também, Modbus e Device Net, né? Então, ela acaba tendo um pouco mais de recurso, esse tipo de chave, ela tem 2 saídas, né, de contatos, a relé, né, que a gente pode programar, ligar alguma outra coisa, ou a gente sinalizar um próprio desarme, alguma coisa do tipo que possa vir a ocorrer. Esse tipo de chave eu já tenho um pouco mais de recurso. Tá? Aí eu tenho a chave Soft Start, a linha SW07, né, que ela também já tem um pouco mais de recurso, né,
também a mesma faixa de corrente, né? Ela já tem um ciclo de partida de 3 vezes a nominal durante um período, né, de 30 segundos e até 10 partidas por hora, né? Também tem a comunicação em rede, né, Field Bus, também é opcional, né? E a Modbus e a DeviceNet, né? Também já tem três entradas digitais, né? Saídas relé também tem 2 e os contatos, um contato NA, né? E uma operação em ambientes até 55 graus Celsius, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu tenho uma CCM que num lugar um pouco mais quente, às vezes eu posso acabar tendo um pouco de problema com esse tipo de chave também. Então a gente tem que se atentar para a aplicação. Vamos lá para a próxima. Eu tenho uma chave aí mais robusta, né? Que é uma faixa de corrente que é a SSW 900, né? Que é para faixa de corrente de 10 a 1.400 amperes, né? A tensão de alimentação também aí até 690 volts, né? Essa chave aí ela já tem 5 entradas digitais isoladas de 24 VCC, uma saída analógica de 0 a 10, uma de 4 a 20 miliamperes, uma entrada para termistor, PTC do motor. Então, assim, hoje em dia, às vezes, eu tenho um motor lá que tem uma saída de trip, né, de tensão, eu já posso interligar direto nessa chave, porque esse tipo de chave já me permite, né? Então, assim, isso aqui já começa a incorporar um pouco mais para a gente falar de automação, né? Porque a automação, o que é automação? É eu começar tirar um pouco das ações que o homem tinha sobre um determinado equipamento, né? A gente deixar ele sempre mais autônomo. Então, às vezes eu tenho uns motores hoje que eu tenho termostato para me controlar a temperatura, ele vai tripar a temperatura da bobina com 150 graus, eu já posso incorporar direto nesse tipo de chave, tá? Então, essa chave também eu tenho 3 saídas a relé, né? Então, assim, tem o bypass incorporado, né? E tem o Fire Mode, que é a partida de emergência, e esse envernizamento das placas, né? Com padrão 3C2 e a 3C3. É opcional, né? De acordo com a norma também. Isso é algo opcional também que a gente tem que se atentar na hora que a gente está fazendo a aquisição desse tipo de chave. E agora, a gente vai entrar na parte de inversores, né? Eu vou apresentar também para vocês um pouco aí dos inversores, essa é só a parte das chaves. A parte dos inversores, a linha de inversores que a gente atua aqui também, né? Então, a gente tem a parte de inversores aí, hoje, os lançamentos da VEG aí é o CFW 900, aí a gente tem o CFW 11, né? Tem a linha do CFW 500 e tem a linha do CFW 300, né? Então, eu vou estar trazendo um pouco para vocês aí da particularidade de cada um, para a gente ter um conhecimento dessa linha também da VEG. Esse inversor CFW 100, né, ele tem tensão de alimentação aí até 240 volts, monofásico também, né, uma vantagem, às vezes, para uma aplicação que você não tem um trifásico, coisa do tipo, se bem que na indústria, né, é normal você ter um trifásico, né, mas às vezes você tem uma aplicação, num açougue, ou numa esteira de um supermercado, que você só tem um 220. Bifásico é um inversor de frequência que ele vai atender muito bem para esse tipo de aplicação e particularidade, né? Você também tem as correntes nominais dele, que, né, ele vai de 1.6 a 7.3 amperes, motor aí de 0,25 a 2 CVs, né? Ele tem um controle vetorial e escalar também, né? Tem a função soft PLC incorporado, a interface de operação da IHM homem-máquina incorporada, montagem em superfície de trilho, né? Isso aí facilita muito na hora que também estiver montando um painel. Ele já pode fazer essa conexão via trilho DIN, né? Facilita bastante. Grau de proteção IP68, ventilação removível, diagnóstico de alarmes ou falhas, né? Tem 4 entradas digitais, né? Então, assim, mas esse é um tipo de inversor que, para aplicações, que nem eu falei para vocês, uma esteira, onde eu não tenho um recurso ali de eu ter um trifásico, né? Mas para pequenas aplicações, é um inversor que atende muito bem. Aí já entra para a linha do inversor CFW 300, né? Também aí você pode observar que ele já vai até 300, de 380 aí até 480 volts, trifásico, né? E eu tenho ele de 0,5 a 10 CVs. Esse inversor, ele já tem 4 entradas digitais, uma entrada analógica e uma relé, né?
Então, já tem um software gratuito também, né, para programação, tanto do inversor quanto do software PLC. Então, assim, isso é uma coisa que nos inversores mais antigos a gente não tinha, né? Essa programação, geralmente você tinha que programar ele sempre via teclado, né? Então, assim, hoje essa facilidade de você já programar, você baixa esse software, você acaba fazendo toda a programação e, na sequência, você só faz o download da sua programação. Esse inversor também, ele tem 2 slots independentes, né, para expansão, né, de funções, para comunicação e outro para entradas e saídas, né? Então, assim, tem interface remota, né, que você pode colocar ele dentro das suas gaveta e pode colocar, aí você conecta o cabo e conecta ele direto na sua parte externa da sua gaveta ou do seu painel, então você tem essa facilidade também com ele, né? Tem memória flash também, montagem lado a lado, temperatura ambiente de 50 graus, né? Disponível em 3 tamanhos, A, B e C, e a fixação em trilho, né? Então, assim, é outra coisa também que facilita bastante para montagem, esse tipo de inversor aí, você pode fixar ele via trilho. Ô, Sionísio, legal, vale a pena comentar também que esse inversor que você tem e o 300, na entrada monofásica, o pessoal geralmente fica com dúvida se usa com motor monofásico, tá? Até lembrei de alertar o pessoal aí, que ao final a gente vai estar lendo as dúvidas do pessoal que quiser ir colocando no chat aí, tiver dúvidas, escrevam para a gente vai estar lendo as dúvidas e respondendo vocês aí na medida do possível ao final da apresentação. E seguindo, pessoal, aí, essa questão da alimentação monofásica, é bem legal a gente entender que a alimentação do inversor é monofásica, mas sai trifásico para o motor. Tá? Então, se você tem um motor trifásico, precisa fazer essa alimentação dele e não tem trifásico aí, conforme o acionista falou, no mercado ou algum outro tipo de aplicação, usa o inversor com entrada mono e depois ele já vai entregar a saída trifásica aí para os motores. Tá bom? Só para complementar aí, vamos seguir aí com os inversores. Obrigado, Alcionísio. Legal, pessoal. Isso aí é interessante, né, que o Wesley falou para nós, porque às vezes a pessoa pensa, minha alimentação é bifásica, mas o meu motor é trifásico, né? Então, assim, hoje o inversor, né, porque às vezes o que acontece, para explicar para vocês rapidamente, o inversor de frequência, eu deixo de alimentar o motor por uma rede trifásica e passo a alimentar ele por uma fonte, né? Então, assim, com o inversor eu tenho essa possibilidade de estar fazendo isso. E aí aqui também nós temos a linha do inversor CFW500, G2, né? Tem a parte do CFW500, tem o G2, tem esse CFW500, que ele, vou apresentar para vocês, que ele permite você alocar mais entrada nele, e tem o MW500 também. O CFW500 G2, né, nós temos ele aí também no monofásico, corrente de saída de 1.6 a 7 amperes, de 0,2 a 0,25 a 2 CV, né? Tem ele também monofásico e trifásico, aí só vai mudando a corrente com relação à potência do motor. Então, nesse G2, eu tenho ele aí até 175 CV, né? E aí, a gente entrando na parte do CFW500 G2, né, ele tem a tensão de alimentação de 200 a 600 volts, corrente nominal aí de 1 ampere a 211 amperes, né, motor de 0,25 a 175 CV, que eu falei para vocês. Tem o plug-in, né, padrão, 4 entradas digitais e uma analógica, né. Ele também permite ter o controle vetorial, né, que é o voltage vector, né, da VEG, o vetorial com ou sem encoder, né, sem solés, e com controle de motores e imã permanente também. Esse inversor aqui, ele já te permite ter um outro tipo de abrangência aí para aplicações. Aplicações dedicadas para bombeamento, né? A filosofia plug and play também, ele tem também, e a função soft PLC, que aqui a gente comentou, que permite você fazer essa configuração, toda a sua parametrização externamente. Tem um software
WPS gratuito para programação e monitoramento das funções, né? Aí a gente já entra aqui na linha, né, do CFW11 e o CFW 900. Eu vou trazer também para vocês algumas das vantagens de um e de outro. Principais recursos do CFW 900, né? É um inversor já bem mais incorporado, né, com a inversor IoT, né, rede com protocolo MQTT, TP e demais protocolos de comunicação, em redes mais utilizados pelo cliente, né, mais exigentes, né. Então, esse aqui eu já consigo conectar esse inversor numa rede Modbus, numa rede, a Modbus TCP, a Ethernet CAT, entre outras, né. Vocês podem até estar perguntando no final para a gente, e uma Fieldbus também? Ele conecta também, ele se comunica com esse tipo de rede, né. Então, assim, eu tenho um inversor que está lá na minha rede, eu tenho uma rede Profibus, eu consigo conectar com esse tipo de inversor? Consegue também, né? Então, esse inversor ele tem o controle escalar e vetorial também, né? Para motores e ímãs permanentes, deixando ainda mais eficiente. Gerenciamento térmico, né? Que é uma inteligente, uma função nova, porque às vezes o que acontece? Esses inversores mais antigos, né? Se você está em um lugar, uma aplicação, que você tem um nível de aquecimento um pouco mais elevado, ele demora um pouco mais para desarmar, ou se ele não dá o erro, você vai resetando e você pode vir a queimar algum tipo de placa, ou de processamento, ou de saída do inversor, e esse inversor ele já tem essa função inteligente, né? E você pode também ocasionar o aquecimento do inversor, meu ventilador responsável pelo sistema de resfriamento travou, né? Ou então, às vezes, eu tenho uma aplicação que é um lugar extremamente agressivo, né? Com poeiras, que pode vir acontecer desse ventilador travar, ele também dá esse tipo de alarme, né? E ele já tem uma função nova também, que é a economia de energia avançado, né? Que às vezes o que acontece? Eu tenho um inversor lá que eu coloquei para um motor de 50 CV, porém o motor é de 40 CV. Então ele já faz toda essa configuração interna, que é onde ele tem essa função de eficiência, né, de economia de energia, né? Então, assim, você já pode estar tendo uma atuação nessa parte de eficiência energética e hoje, que é muito exigida no mercado, com a atuação desse inversor, né? Esse inversor também, ele tem um módulo de expansão, né, que mantém mais a versatilidade dele, então ele acaba tendo esses módulos de expansão, vou mostrar mais na frente também esse tipo de conectividade que você pode estar expandindo um pouco mais. Eu preciso de mais entradas, mais saídas, esse tipo de inversor você pode estar fazendo isso. Tem mais vantagens incorporadas, né, da versão, né? Ele tem um dual port Ethernet, RS485, USB, Bluetooth, então assim, ele acaba tendo outras funções. E a função PLC também avançada, né? Alimentação independente de controle de 24 VCC, né? O que acontece? Às vezes eu tenho uma aplicação voltada para o segmento de NR12. Que eu não quero, eu quero travar, desligar o motor, porém eu não quero que desligue o inversor de frequência, né? Então eu tenho também essa entrada independente 24 volts, que eu posso, se eu tiver uma fonte, alguma coisa do tipo, eu não desligo o meu inversor. Então, esse inversor permite também isso. A IHM gráfica, né, com funções help, né, também, porque o que acontece aqui, a gente até estava conversando hoje com o Wesley, que a gente queria tentar aproximar, mas da próxima a gente vai ver. Se você observar esse inversor, ele tem um ponto de interrogação, né? Por exemplo, os outros inversores não têm, ele tem um ponto de interrogação que é para quê? Ele deu um erro, E07, E08, alguma coisa, você clica em cima, ele já te traz ali as possíveis causas, né? O porquê que ele pode, o porquê que aconteceu esse erro, né? Então, assim, ele tem um filtro, né, RF incorporado, né, que isso aí também é uma coisa que tem inversores, por exemplo, que eu tenho uma aplicação que eu preciso de filtro, né, que o cabo, o motor é um pouco mais distante, eu tenho um filtro de saída, né, então, assim, esse inversor, ele já tem um filtro de saída RFI incorporado, né. Então, ele também tem as funções de segurança, né, dele também, STO e SS1 também incorporado, né? A SIL3 também está incorporado, que é outra coisa interessante, se eu quiser desligar ele também, dá para mim incorporar um
um módulo com um botão de emergência também, já para me incorporar à distância, fazer tudo isso, acaba eu tendo mais facilidade com esse tipo de inversor. Aqui estava as faixas de potência, né, do CFW 900, né? Eu tenho ele aí liberados nas mecânicas da A até a H, né? Então, assim, isso são os tamanhos, né? Vocês podem, como vocês estão vendo. Tenho aí na mecânica B também, né? E em breve tem as mecânicas D, né? Que são aí inversores aí já para de 500 a 690 volts. Futuro lançamentos aí, a versão IP55, né? A versão regenerativa, né? E a low harmônicos aí, que em breve também estarão sendo lançadas. Aqui, que nem eu quero comentar para vocês observarem, né? Esse inversor CFW011, que nem eu falei para vocês, você conseguiria estar colocando aí nele, por exemplo, nesse meio de expansão desse inversor, até 5 slots, né? Mas vocês vão ver que isso é para o CFW011. Já no CFW do 500, você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade. Você pode estar colocando de 4 a 7 acessórios, né? Tanto na horizontal como na vertical. Então, assim, você acaba tendo uma vantagem um pouco melhor com relação ao 11. Tá? E aqui, gente, para a gente estar falando aí um pouco para vocês, a gente trouxe um pouco da chave, um pouco de inversor, né? E a gente vai estar entrando aí como é a automação, né? Eu preciso pegar todas essas informações estão na minha gaveta. Hoje a gente fala aí de CCMs inteligentes, né, com relés inteligentes incorporados. A gente também tem toda a linha aí de relé, que é o relé SRW01, né, que é um relé inteligente da VEG, que é um relé que eu consigo incorporar todas essas funções de parametrização do meu motor, do meu inversor, eu consigo ter uma atuação melhor, porque quando a gente tem aquela gaveta que a gente chama que não é uma gaveta inteligente, que me requer, meu motor desarmou, né? Meu motor desarmou, eu tenho que mandar um eletricista e verificar por que ele desarmou. Então, com o relé inteligente, essa linha de relé inteligente da VEG aí, a SRW01, eu consigo, através da minha rede, do meu software que eu tiver, já ver tudo o que aconteceu à distância. Basta você ter uma rede, né? A gente vai estar passando isso aí mais para frente, que aí é onde esse mundo da automação. Eu vou estar incorporando tudo isso, né? O inversor de frequência, meu relé térmico, dependendo da aplicação que eu tiver. Isso aí traz uma vantagem muito grande para a gente no mundo aí da automação, né? Esse tipo de relé inteligente, as principais características é o tamanho, né, tamanho reduzido, né, uma estrutura compacta, né, tem a faixa de tensão de alimentação aí na unidade de controle de 110 a 220, também tem na parte de 24 volts. Unidade de controle, ele tem esse relé, tem 4 entradas e 4 saídas digitais, totalizando aí, são 6 entradas e 4 saídas digitais para a versão Ethernet, né, fixação a trilho DIN também, né, com parafuso, facilidade de troca dos módulos de comunicação através exclusivo do sistema de gaveta, né? Então a gente tem a gaveta lá para a gente fazer a instalação desse tipo de relé. Eu tenho uma interação com ele muito fácil. Programação via software também, né? O software da VEG aí que é gratuito, né? Você tem uma interação onde você abre, não sei se nessa apresentação aqui tem, mas é uma apresentação onde você abre, você coloca a potência do seu motor, a curva de temperatura, a curva de desarme, você faz toda essa programação. A versatilidade dele, né, desse SRW01, pode ser integrado, né, com a rede de comunicação Ethernet, né, Profibus EP, Modbus, Ethernet também, você pode incorporar esse tipo de relé nesse tipo de rede. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, como que funciona, né? Eu tenho uma gaveta inteligente lá, onde eu tenho o disjuntor motor, eu tenho a minha contatora e eu tenho o meu relé, né? Que ele vai ser o centro, aqui é onde eu vou estar pegando todas essas funções, porque é que nem a gente viu hoje, nesse mundo da automação, eu recebo todas essas informações, mas às vezes o que acontece? A minha ação, ela acaba sendo um pouco tardia, né? A gente aqui é uma oficina também, e às vezes a gente pega, eu tenho um motor que ele tem um relé térmico, e hoje a gente tem vários tipos de equipamentos que mandam informações para celular, para um supervisório. Mas que ação que eu tomo?
né? Então, assim, esse tipo de relé, o RW01, que faz esse gerenciamento dessas ações, para mim, a tomada de decisão, vem a facilitar muito. Então, aqui, às vezes, dependendo de onde que eu estou, da CCM, o meu eletricista, ele não precisa estar abrindo essa gaveta para acessar, né, para ver o que aconteceu, não. Você tem um nó da rede ali, e você vai e conecta no nó da rede, você com certeza vai ter o nó daquela gaveta ou do equipamento, onde você vai interagir, você vai estar vendo o que aconteceu, né? Então, assim, se for um pico de tensão, se for uma sobretensão, se for fuga em qualquer ambas as fases, então, assim, você vai ter uma interação muito boa com esse tipo de relé. E aqui a gente já começa a incorporar um pouco mais esse mundo da automação. Aqui um exemplo típico para vocês, aonde que ele fica, por exemplo, aqui é um exemplo de uma gaveta montada aqui na Desmotor, né, onde a gente acaba fazendo toda essa interação com ele. Hoje a gente fornece a Desmotor desde do relé, o projeto, instalação, se precisar, a gente tem uma equipe de campo preparada para dar todo esse suporte também para os nossos clientes, né? Então, assim, desde um projeto até instalação, treinamento, na empresa, em company também, a gente faz toda essa interação junto com os nossos clientes. E aí, como vocês podem ver, é pequeno, ele parece um disjuntor motor também, né? Não é algo que você vai tomar muito espaço numa gaveta ou num painel, mas ele acaba auxiliando, né, a gente nessa interação e tomada de decisão, né? E para falar um pouco para vocês aí também, nesse momento, a gente falou dos inversores, falou do soft start, a Desmotor também disponibiliza, né, de um laboratório, eu tenho um problema, eu tive um problema com o inversor, hoje a gente faz todo tipo de manutenção aqui no nosso laboratório, né, desde a simples troca de um componente, assim como a pasta térmica também, o ventilador, a gente acaba fazendo toda essa parte de manutenção de drives, tá? Então, aqui é uma das características, a gente trouxe também, né, alguns pontos importantes aí que acontecem na automação, que não tem como a gente falar que não tem, tem falha, né, no meu inversor. A gente trouxe aqui um tipo de problema que geralmente a gente tem aí na indústria alimentícia, farmacêutica, química, né, a gente tem muitos problemas no retificador, né, as falhas normalmente ligadas a diodos, né. Neste caso, componentes apresentam uma falha de tipo de circuito aberto ou curto-circuito, né? Então, assim, essas falhas, às vezes é por uma sujeira, um produto condutivo, então a Desmotor acaba fazendo, se você não tem um plano de manutenção anual, se você quiser mandar para a gente faz essa manutenção tanto aqui como em loco também, na indústria também, a gente realiza todo esse tipo de manutenção, desde a troca de uma pasta térmica até a lavagem de todas as placas e a substituição de um componente também, a gente faz tudo isso em campo também, tá? Deixa eu apresentar aqui também para vocês dar uma observada também, algumas características de falhas, né? Contatos danificados, né? Às vezes você tem uma oscilação de tensão, você tem um problema, um conector que você acabou tendo um problema ali, que deu mau contato, elevando um pouco mais a temperatura, né? Conjunto de bypass danificado também, né? Esses aqui são os exemplos, né? Módulos de IGBTs também, então assim, para vocês dar uma olhada, isso aqui acontece muito na indústria, aí no segmento da automação, em virtude da sujidade, né, que a gente vai tendo nos nossos ambientes, né, que acaba sendo difícil da gente controlar isso aí em todos os pontos, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente faz as nossas montagens de painéis aqui também, né? Então, assim, se você precisar montar um painel, desde um painel de baixa tensão até um painel de média tensão, a gente monta aqui na Desmotor, painéis com soft start, com inversor, com aplicação, a gente instala também, né? Então, assim, esse painel da incorporação, você tem um CLP lá, queria aproveitar uma parte do meu painel, e a gente só fazer um retrofit também, a gente faz isso, e a parte de banco, né, automático de capacitores, às vezes você tem um problema de harmônica, né, que muitas vezes a gente não sabe, eu tenho minha conta de energia lá, eu pago, mesmo que muitas vezes você está no mercado livre, ou você está no mercado cativo, né, às vezes você tem problemas aí de energia reativa, né, a Desmotor também faz todo esse estudo em campo, né, onde a gente faz um levantamento, a gente envia técnicos, faz esse levantamento, faz o estudo, dimensiona o tamanho e a potência, né, que tem que ser necessária para esse banco de capacitor, a gente faz todo esse estudo de energia reativa. E os projetos eletromecânicos, a gente faz todo o projeto,
monta e instala também, dá todo o suporte para vocês. Aí, se vocês também tiverem um problema, Sonis, eu tenho um problema aqui no painel, estou tendo um problema que ele sempre desarma, é só entrar em contato com a gente também dá todo esse suporte, tá? Então, assim, nesse breve tempo aí, a gente vai ter que ter 15 minutos aberto aí para pergunta. Eu trouxe para vocês aí um pouco desse mundo da automação e do que a gente disponibiliza, né, para a gente estar auxiliando vocês aí no dia a dia, tanto na tomada de decisão, como numa tomada de decisão de algo que vocês já têm, como que vocês estão prestes a investir. Eu tenho uma CCM, eu quero fazer uma mudança nessa CCM, eu quero ver se é viável ou não a gente realizar esse retrofit, calcular um payback ano a ano, se é vantagem. Então, a gente, como grupo Desmotor aqui, a gente está disponível aí para fazer todo esse tipo de suporte aí para nossos clientes aí e no que for preciso aí. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês aí, pessoal. Fico à disposição aí, rapidamente aí nas perguntas. Eu passo aí para o Rafael e a gente fica aberto aí para as perguntas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aproveitaram aí o treinamento? Tem uma pergunta já do Gustavo aqui no chat, vou passar aqui para você, para o Sionis e para o Wesley. O SRW10 é possível configurar tanto manualmente quanto remotamente? O SFW, o SRW0 é só via software. Legal, beleza. E agora eu vou mandar uma pergunta aqui no chat também, gente. Vou mandar aqui para todo mundo ver. CFW700 é evidente? E o que a gente pode usar para substituir? Pessoal, primeiramente aí quero agradecer ao Sorriso pela apresentação, excelente apresentação, parte de automação, inversores e parte. Referente ao CFW700, ele saiu de linha durante a pandemia, foi uma questão de componente. Então, o componente para a fabricação desse inversor, ele parou de ser fabricado e ele foi substituído, pessoal. A gente utiliza majoritariamente os inversores CFW500, tá? Para substituir o CFW700 aí. O que fica de dica é sempre observar a questão de comunicação ou algum acessório, tá? Mas o CFW700 realmente saiu de linha, né? E a gente usa aí bastante a linha CFW500, que atende aí nas mesmas potências e correntes, e a gente só fica bastante atento aí na questão da comunicação ou algum acessório que venha a precisar, tá bom? Temos aí uma outra pergunta. Quer perguntar? Bom, tem mais uma pergunta aqui, gente, sobre o aplicativo do VegScan. Se o Felipe Francisco perguntou aqui, o VegScan App consegue instalar no celular corporativo para monitoramento? Felipe, boa noite. Queria agradecer aí também por estar participando junto com a gente e enviando sua dúvida. Referente ao VegScan, né, o aplicativo do VegScan para a parte de monitoramento online aí, pessoal, que usa o mesmo software do MFM que eu comentei na introdução. Você consegue instalar sim, tá, no aplicativo aí, no app, pelas plataformas ali do Android ou iOS, tá? Então você consegue instalar e acessar desde que você tenha já uma conta e tenha algum tipo de equipamento aí com uma licença do software, tá? Então você vai ter, no caso do VegScan App, para monitoramento ali do sensor de vibração online, o VegScan, propriamente dito, tá? E você pode ter aí outras informações também dos inversores de frequência, conforme eu comentei. Mas é gratuito o aplicativo, pode baixar assim no celular corporativo ou no celular particular também, tá? É só usar as plataformas Android e iOS. Maravilha, Wesley. Tem mais uma pergunta aqui do Leandro. Tem mais algumas perguntas, agora que eu vi. Olha só que legal. Se a Desmotor oferece treinamento preventivo de limpeza e reparos. Esse é o Leandro? Leandro de Souza.
Ô, Leandro, boa noite, muito obrigado aí pela pergunta, né? A Desmotor, ela disponibiliza, né, esse tipo de manutenção, né? Hoje, a Desmotor também, depois se você seguir aí, você vai ver que a gente tem até um produto, né, o Disclean, né, que é um produto que a gente não acabou não falando aqui, mas a gente faz essa manutenção com esse produto também em campo, dependendo da tensão aí, só para você ter uma ideia, a gente faz limpezas em painéis até 32 kV, painel energizado, né? Então, assim, a gente acaba fazendo, é um produto aí que é um lançamento nosso aí no mercado também. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de manutenção. Se vocês também precisar, a gente pode ir dar uma olhada também em campo e ver qual a real necessidade. E, em cima disso, a gente, se é um painel, ele não está com nível de sujidade muito elevado, a gente faz com o Disclean. Se tem um painel que está com uma sujidade muito elevada, a gente conversa contigo e fala, ó, vamos parar, agenda uma parada. Toda empresa também tem uma parada de 6 em 6 meses ou de ano a ano, a gente consegue fazer e a gente dá todo esse tipo de suporte também. Maravilha. O Felipe Lima perguntou se o VegScan é compatível somente com equipamento VEG. Felipe, obrigado aí pela sua participação. Sobre o VegScan e a compatibilidade dele, eu vou tentar ali atender a resposta, tá, da forma que eu entendi a pergunta. O VegScan ele é compatível só com o software VEG, tá? Realmente é o software MFM, tá? Esse é um tipo de resposta para a questão de compatibilidade com o software. E tem também a questão que o pessoal sempre gera dúvida, compatibilidade com qualquer tipo de equipamento, né? Então, eu posso instalar ali um sensor, o VegScan 1000, num inversor de frequência de outra marca, esse tipo de coisa. Pessoal, pode sim, tá? É só seguir os protocolos de comunicação adequado que a gente sinalizou, mas ele também consegue ali fazer essa comunicação, tá? Desde que o inversor ou o drive ou a soft start tenha aí os módulos de comunicação adequados, tá bom? Maravilha. O Hélio perguntou para a gente aqui. Trabalho em uma empresa de envase de açúcar onde acaba entrando muito pó dentro dos inversores. Qual tipo de manutenção vocês recomendam nesse caso? Esse aqui é o Felipe, né? O Hélio. O Hélio, legal. O açúcar, Hélio, se você parar para analisar, né, você conhece até melhor que o açúcar, mas como a gente faz algumas visitas também, né, em usina a gente vai conhecendo. O açúcar ele tem a sua particularidade que ele acaba impregnando bem os equipamentos eletrônicos. Nesse caso, o que a gente recomenda para os inversores de frequência? É desmontar, lavar todas as placas e realizar a troca de pasta, tá? Para esse tipo de aplicação com esse pó de açúcar. Complementando essa questão do inversor de frequência e a sujeira, a gente também consegue fornecer alguns inversores de frequência com índice de proteção maior. Sim. O padronizado aí P20, e a gente consegue fornecer aí uma proteção maior. De qualquer forma, vai ter a ventilação. Então é bem legal fazer isso que o Alfredo falou da parte de limpeza. Legal. O Guilherme está perguntando. Tem um motor que dá partida a cada 30 segundos. Para aumentar o intervalo ou parar esses intervalos, somente parar o motor quando desligar a máquina, eu preciso de um soft starter ou de um inversor de frequência? A cada 30 segundos? A cada 30 segundos. Ele é o Hélio, né? O Hélio, é o Guilherme, né? Guilherme, nesse caso aí, tipo assim, se você parar para analisar, o próprio motor em si, a cada 30 segundos, você já vai ter um aquecimento interno dele elevado, né? Porque esses picos que a gente chama de surto de tensão, você acaba elevando essa temperatura. Para esse tipo de aplicação, eu recomendo para ti um inversor de frequência, tá? É isso aí, até para complementar essa questão do inversor de frequência, a gente lembra também a quantidade de partidas e o soft start pode fazer maior. Ela tem uma limitação aí, no caso, teremos muitas partidas nesse motor agora, né? Então, a soft start não estaria preparada para esse tipo de partida também.
Aí tem outra aqui. Tem uma pergunta do Felipe Francisco. VegScan consegue fazer manobra de desarme via Wi-Fi em disjuntores com Wi-Fi, caso o equipamento esteja exemplo em alarme de temperatura? Felipe, excelente pergunta. O pessoal tem bastante dúvidas sobre isso, na questão de acionar ou desligar o equipamento de forma online, tá? Mas não, com o VegScan, a gente consegue apenas monitorar, tá? E receber os dados e as informações do equipamento. A gente não faz nenhum tipo de manobra de forma online, aí, por questão de internet, esse tipo de coisa, até por conta de questão de confiabilidade, tá? A gente não pode ter ali nenhuma abertura de falha ali. Desliguei o motor pelo celular e acabou falhando a minha internet do celular, o motor não desligou. Isso é muito arriscado na indústria, tá? Então, o VegScan hoje a gente utiliza ele apenas para monitoramento, tá? Você vai ter todos os dados ali, todas as informações, e aí, através de um supervisório, um relé inteligente, que é o SLW01, aí a gente consegue tomar uma ação, né? E realmente aí parar um motor ou até rearmar ou ligar o motor. Bom, e a última pergunta que a gente vai responder hoje, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem enviar no e-mail, tanto do Wesley quanto do Alcionismo. A gente vai responder aqui a pergunta do Felipe Pereira dos Santos. Boa noite, Felipe. A Desmotor disponibiliza cursos presenciais na própria empresa? Sim, a gente disponibiliza. Você pode, a gente vai, terminando o treinamento aqui, vocês vão receber, todo mundo que participou vai receber um e-mail com uma pesquisa de satisfação e tudo mais. Sinaliza na pesquisa que você tem interesse em participar. A gente já coloca você na próxima lista de transmissão de convite dos treinamentos presenciais. Beleza, Felipe? Mas a gente faz treinamento sim. É bom falar também, Felipe, tipo, tanto aqui na Desmotor, como se vocês tiverem uma quantidade de eletricista aí, tenho 10 eletricistas, 5 instrumentistas, tiver uma equipe legal aí, a gente pode estar agendando e a gente fazer esse treinamento na própria empresa também, entendeu? Então, assim, fica a seu critério, mas a gente tem os treinamentos tanto aqui presenciais aqui na Desmotor, como em loco também, se vocês precisarem. Bom, gente, agora o Wesley colocou aí na aba de perguntas, né, o e-mail dele. Se você conseguir colocar também, para o pessoal enviar. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Vou explicar para vocês sobre a pesquisa de satisfação. Vocês vão receber no e-mail, agora encerrando o treinamento, a gente fechando aqui, vocês recebem no e-mail de vocês, o link da pesquisa de satisfação, que vocês podem solicitar o certificado por lá. Entendeu? Não só a pesquisa ajuda muito a gente a melhorar os próximos treinamentos e tudo mais, a nossa estrutura, como vocês também vão ter acesso do certificado. E quem responder hoje a pesquisa de satisfação, a gente vai fazer também de brinde um sorteio disponibilizado aqui, um produtinho ótimo pelo próprio Alcionisio, que passou aqui o conteúdo para vocês. É um detector de tensão. Está aqui, que na minha câmera aqui não apareceu, então vou mostrar aqui na minha frente. Detector de tensão, a gente vai sortear 2 para quem responder a pesquisa de satisfação hoje. Beleza, pessoal? Aí vocês podem aí, quem vai explicar melhor esse equipamento aqui são vocês, gente. O que eles podem fazer com isso? Esse aí, pessoal, boa noite. Acho que a maioria de vocês, até uma coisa assim que a gente quer estar trazendo aí, é um detector de tensão que você usa no dia a dia. Às vezes você coloca aqueles detectores de tensão de bolso. Estou numa CCM, cheguei, quero ver se um cabo está energizado ou não. Lógico, né? Não é para você usar como um multímetro, né? Mas é aquele primeiro combate ali, você está com isso no bolso, você testa para você ver se tem energia ou não. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Eu que sou do marketing não conheço, mas é isso, galera. Cada um na própria área, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, reforço para vocês enviarem tanto para o Wesley quanto para o Alcionisio. Eles estão à disposição aí para responder vocês. E muito obrigado por participarem do treinamento. Obrigado, Wesley. Obrigado, Alcionisio, por passarem o conhecimento aí para o pessoal, para a gente. E obrigado pela presença de todos, mesmo com o Jogo do Brasil passando, vocês ficaram aqui assistindo, gente. É isso aí.
Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade aí, gente. Fiquem ligados na rede social do Desmotor, que a gente sempre posta lá quando vai ter treinamento virtual de novo, tal. Vocês podem acompanhar, tem de vários temas, tem de máquinas, tem de mais de automação, tem de manutenção de motores de baixa tensão, tem de tudo. Vocês podem ficar ligados lá. Beleza? Então, reforçando, vocês vão receber a pesquisa de satisfação agora no e-mail de vocês, pedir para todo mundo responder. Maravilha? Boa noite aí, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui com a gente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhor. Boa noite, pessoal. Até o próximo. Um abraço.